Fala galera aqui do canal, gostaria de estar conversando com vocês sobre sermos mais militantes e menos hater. O Ciro tem recebido apoios inesperados de vários lugares e eu tô vendo uma galera se comportando como hater ao invés de ser militante. Você não entendeu? Eu já vou te explicar agorinha. Agora você dá um like aqui no canal para você estar ajudando o canal a ter mais força no algoritmo. Você vai estar ajudando muito, é rápido. Dá um like aqui no canal, vamos falar sobre isso. Ser mais militante e menos hater. Ciro está crescendo e está recebendo apoio de vários lugares, né? Apoio do Felipe Neto, aí tem o Tico Santa Cruz que sempre deu apoio, aí o Eduardo Moreira faz uma entrevista com ele, aí daqui a pouco ele recebe apoio, ele agora deu uma entrevista pro Maurício Meirelles, aí ele agora vai dar uma entrevista pro Gustavo Mendes, e as pessoas ficam sem saber, e as pessoas ficam sem saber como se comportar perante isso. Eu vejo muitas vezes, às vezes, transferindo o seu desgosto pessoal por aquele artista ou aquele influencer, criticando esse apoio que o Ciro tem, ou criticando quando o Ciro cita essas pessoas. E eu estou vendo uma confusão muito grande. E é sobre isso que eu queria falar, porque nós temos que bater um papo sério sobre isso. Então vamos lá. Quando nós apoiamos o Ciro, nós estamos apoiando ele e o seu projeto, claro. Então o Ciro é como um técnico de futebol, ele tem um plano tático que ele vai trazer jogadores para estar ajudando ele a conseguir bons resultados com o seu time, digamos assim. Por isso que você tem o Ciro e em volta dele tem pessoas que vão ajudar em alguns, como é que eu vou dizer, campos específicos, setores, o Ciro a modular o seu projeto. Por exemplo, Mauro Benevides ajuda o Ciro em economia. Nelson Marconi ajuda em economia. Cátia Abreu, agronegócio. E por assim vai. Agora nós chegamos à Duda Salabert, que deve ajudar muito na questão das pautas sobre LGBT. Então, cada um ajuda num setor. Então, nós estamos falando do campo político. Então, quando nós podemos fazer uma crítica sobre esse ponto, podemos. Podemos falar das pessoas que ajudam o Ciro. Podemos, claro que cada um no seu setor. Por exemplo, eu não posso querer criticar o Mauro Benevides sobre uma opinião dele sobre saúde, porque Ciro não traz o Mauro Benevides para falar de saúde, traz o Mauro Benevides para falar de economia, reforma da Previdência, reforma tributária. O Nelson Marconi fala muito sobre questão de desenvolvimento, industrialização. A gente não pode querer fazer uma crítica ao Nelson Marconi por conta de aspectos relacionados à cultura, por exemplo. Não sei se vocês conseguiram me entender. Então, a nossa crítica política tem que se ater a pessoas que fazem parte daquele campo político. Tanto ao PND do Ciro, que nós apoiamos, então é até meio ilógico, nós fazemos críticas concludentes ao projeto Ciro, como as pessoas que ajudam ele nesse projeto e, claro, aos apoiadores políticos que se filiam a esse projeto, por exemplo, deputados, senadores, pessoas da política que se colocam como filiados a esse movimento. Esse é um campo, é esse campo da política que nós podemos fazer crítica. Agora, esse é um campo diferente do campo dos artistas e dos influencers das redes sociais. Eu já vou explicar porque eu faço essa diferença, mas vamos começar pelos artistas. A arte, historicamente, na história da humanidade, sempre teve um papel de crítica na sociedade, de trazer a reflexão. Então, um artista, quando declara um apoio, mostra interesse por um político, na verdade ele está oferecendo a sua credibilidade, ele está oferecendo o seu trabalho para ser um instrumento para alcançar um público que geralmente talvez esse político tradicional não consiga alcançar. Então ele acaba sendo como, vamos dizer, uma ponte para que esse político ele divulgue as suas ideias ao público desse artista. Deu para entender? Mas isso não significa que as pessoas que apoiam esse projeto, que o Ciro, por exemplo, vai concordar com 100% do que pensa o artista. Por exemplo, Tico Santa Cruz. Tico Santa Cruz não vai ser ministro do Ciro. Ele gosta do Ciro, apoia e tal, mas é diferente, ele está emprestando a sua credibilidade. Até porque o artista você pode até questionar. Por que eu tenho que escutar um cantor, um ator sobre pautas de economia? Pode ter esse questionamento? Pode. Mas ele, quando dá esse espaço para o político, na verdade, ele está dando um instrumento para que o político fale das suas ideias, da sua ideologia para esse público que geralmente não teria tanto contato, não teria interesse automático de ouvir esse político. A mesma coisa é o influencer digital. A diferença do influencer e do artista é que o artista tem a sua arte que ele sobrevive. Já o influencer, eu acho que
que ele se aproxima um pouco mais da política, porque geralmente essas pessoas ganham notoriedade com suas opiniões. Então, da mesma forma, ele tem um público, muitas vezes, que fala de política, e muitas vezes esse influencer também fala de política, mas geralmente esse público se considera apolitizado. Ele acha que ele que ele está afastado da política, mas ele fala de política também. Mas ele tem muitas vezes uma rejeição para políticas tradicionais. Então, por exemplo, quando o Felipe Neto ele elogia o Ciro, ele está possibilitando ao Ciro a falar das suas ideias para o público do Felipe Neto, que aliás são milhões de seguidores. Aí eu vejo muitas pessoas que não gostam do Felipe Neto criticando essa proximidade. Mas, cara, o Ciro não está transformando o Felipe Neto no ministro da Economia, assim como está chamando o Tico Santa Cruz para ser ministro da Cultura. Não, são pessoas que têm os seus públicos que estão se colocando para ser instrumento, para ser divulgado uma mensagem. Agora, isso é muito diferente, por exemplo, que eu vejo muitas pessoas tentando comparar essas situações com as situações de pessoas do campo político. Eu vejo muitas pessoas querendo comparar o Felipe Neto, o Tico, a questão da Tabata, que foi diferente. A Tabata estava no campo político, ela se filiou a um projeto, ela se colocou como política, e só que no momento crucial ela desrespeitou o projeto que ela disse que se filiou. Mas não é, são casos diferentes, essas pessoas não são do campo político. Essas pessoas apenas mostram uma admiração e estão permitindo ser porta-vozes, talvez não seja o termo correto, mas uma ponte para que o político, no caso o Ciro, possa falar das suas ideias, do seu projeto nacional e desenvolvimentista. Mas assim, eles continuam tendo a sua liberdade. Não significa que o Ciro vai concordar com 100% do que o Felipe Neto fala. Quer ver um exemplo? O Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira é economista, ok, mas ele ganhou projeção nas redes sociais. E ele mesmo falou que não queria entrar nesse campo da política. Então tem gente arrancando o cabelo com a possibilidade do Eduardo Moreira entrevistar o Lula. Gente, ele é uma pessoa livre, ele tem as suas redes, ele pode entrevistar quem ele quiser, porque ele mesmo falou que ele não queria fazer essa transferência de um influencer, de um formador de opinião, para o campo da política do Ciro. Então ele tem a sua liberdade. Aí as pessoas já ficam meio chateadas com o Eduardo Moreira por ele querer entrevistar o Lula, mas são coisas diferentes. Eles não são do campo da política, não entraram oficialmente nesse ciclo. Então, são pessoas diferentes. E é por isso que eu falo que nós temos que ser mais militantes e menos hater. Se eu não gosto do Eduardo Moreira, eu não posso simplesmente dizer que ele não pode se aproximar do Ciro ou ficar chateado com o Ciro por se aproximar dele. Eu não posso ficar chateado que eu não gosto do Felipe Neto de ele se aproximar do Felipe Neto e vice-versa. E nem a mesma coisa com o Tico Santa Cruz. São pessoas que estou pegando como exemplo que são mais didáticos para nós entendermos. São pessoas que simplesmente estão se colocando como ponte. Então, nosso papel é aproveitar a oportunidade dada e falar do Ciro. Ah, mas se o Felipe Neto falar uma besteira, se o Tico Santos falar uma bobagem, se o Eduardo Moreira virar um entreguista liberal, aí o problema é deles, porque ele não está no campo político do projeto. A crítica política de opinião tem que ser dentro das pessoas que estão nesse projeto. E no caso dos formadores, dos formadores de construção, dos formuladores que ajudam o Ciro no campo que eles estão ajudando o Ciro. Eu não posso querer criticar o Benevides por uma opinião dele sobre esporte. São coisas diferentes, que eu vejo também pessoas fazendo confusão nesse sentido. A quem a gente pode cobrar num campo mais macro, na minha opinião, é o próprio Ciro. Eu, por exemplo, tenho alguns pontos que eu não concordo com o Ciro. E é normal nós discordarmos, porque aqui não é pensamento único. Na verdade, é uma diversidade que nos traz força. E aqui fica até um recado, porque a gente tem que começar a refletir. Gente, ninguém chegou à presidência do país sozinho. Sempre, todo mundo que chegou à presidência foi através de uma conjunção de forças. Foram várias formas de pensamento, vários movimentos que se unificaram numa pessoa e ela conseguiu chegar ao poder. Então, não se iludam e tirem essa ilusão, essa utopia da cabeça de achar que todo mundo vai virar pró-PND do Ciro. Não é assim. A gente vai conseguir simpatizantes, movimentos, pessoas de forma de pensar que vão ver no Ciro a melhor opção. Mas nunca vai acontecer nós conseguirmos um purismo de estabelecer um pensamento único no Brasil. Não funciona assim, na história do Brasil mostra que não é assim. Para o Bolsonaro agora, foram vários movimentos, várias formas de pensar que convergiram nele. Ou você acha que realmente o Bolsonaro só teve voto de pessoas reacionárias? Não, teve voto de religioso, teve voto de militarista, teve voto de liberal.
São vários movimentos que convergiram nele e geraram a votação nele. Tanto é que ele está caindo popularidade e esses grupos estão se dissipando. Mas tire essa ideia de purismo ideológico. Isso não existe. Se nós realmente queremos que esse projeto chegue ao poder, nós temos que aprender a conviver com pessoas diferentes, receber apoio, agradecer e aproveitar a oportunidade para poder divulgar nossas ideias, tá bom? Você curte o canal, clica aqui, dá um like no vídeo e esteja aqui com a gente, tá bom, galera? Até a próxima!